Muito boa noite, alunos do quarto ano. Mais uma vez, me apresento. Sou o professor Guilherme, professor de História do Ensino Fundamental 2. E hoje nós temos mais uma missão. Falaremos sobre as sociedades caçadoras e coletoras, dando enfoque no seguinte tema. Vamos tratar do significado dos fósseis. Vamos conversar sobre os vestígios materiais que ajudam arqueólogos e paleontólogos a tentar reconstruir a história da espécie humana. Por falar em espécie humana, também nós vamos comentar sobre a evolução da nossa espécie. Qual nome recebeu o primeiro humano, né, do ponto de vista pré-histórico identificado? Qual é o nosso nome científico vinculado à antropologia? Enfim, nós vamos conversar sobre isso. No próximo vídeo, para finalizar o assunto, sociedades caçadoras e coletoras, nós vamos falar um pouquinho da origem da presença dos seres humanos na América e vamos falar um pouco sobre a pré-história no Brasil. Tudo bem? Mas, claro, vamos por partes e com muita calma, ok? Então, podemos começar? Avancemos, queridos. Fósseis. Por definição, professor, o que são os fósseis? Queridos, muito simples. São vestígios orgânicos que podem ser ossadas de humanos, podem ser animais, né, que ficaram congelados por muito tempo. Quem já viu aquele filme A Era do Gelo? Era do Gelo 2, 3, mostra justamente isso, né? A relação do ser humano ali primitivo com certos animais que no filme fala, mas é aqueles animais que estariam ali na Era do Gelo, alguns se apresentam, né, de forma fossilizada. Justamente do ponto de vista lúdico, esse filme tenta mostrar um pouco desse conhecimento, tá certo? E mais do que isso, importante também levar em consideração que nós temos o conhecimento, a noção do que os nossos antepassados fizeram mediante o trabalho de especialistas. Que especialistas são esses? Os paleontólogos e arqueólogos, que são treinados justamente para tentar reconstruir os passos das sociedades humanas primitivas. Tudo bem? Tranquilo? E, do ponto de vista dos achados, nós podemos levar em consideração que o fóssil mais antigo do nosso continente é um fóssil feminino, de uma mulher que foi chamada de Luzia. Infelizmente, a Luzia, originalmente, né, o fóssil dela virou pó. Por quê? Estava lá dentro do Museu Nacional, em 2017, quando essa instituição pegou fogo, mas felizmente, alguns especialistas estão tentando reconstruir, né, essa ossada do crânio da Luzia por impressão em 3D. É uma notícia boa. Por impressão em 3D a partir dos materiais que sobraram do incêndio do Museu Nacional. Que triste, né? Mas há uma notícia boa, né? Então vamos torcer para nós vermos novamente, né, esse recurso tão importante para a história da humanidade e para a história da América e também para a história do Brasil. Tudo bem? Estão comigo? Posso avançar? Ok, queridos. Então, avançando mais um pouquinho, vamos conversar sobre a evolução da espécie humana, tá? É importante levar em consideração que esse processo evolutivo ele se deu por fases. E essas fases elas são identificadas, né, a partir de nomes científicos específicos das atribuições ligadas a ações dos seres humanos e do que eles produziram, os seus vestígios. Tudo bem? Como assim, professor? Melhora? Bom, o ser humano nomeado de Homo habilis só foi nomeado
mediante o quê? Uma descoberta na alçada de em uma determinada localidade, uma alçada humana, na qual se via, né, que a composição dos carpios, né, esse ossinho aqui da mão, estava bem gasta. Né? Percebiam também que a composição dos dentes também estava bem gasta. Daí, os arqueólogos e paleontólogos começaram a aventar. Será que esse ser humano ele se utilizava muito dos recursos do corpo para produzir ferramentas, para produzir, né, algo que pudesse facilitar a vida deles no dia a dia hostil do mundo selvagem? Com toda certeza. Né? Descobriram depois certas ferramentas, encaixaram essas ferramentas com os buracos encontrados nos dentes e, né, criaram a hipótese. Não acho que esse ser humano se utilizou muito, né, por exemplo, da dentição para construir, né, uma arma, para construir algo que pudesse facilitar a vida deles. Né? Por isso que foi determinado pela comunidade científica que esse ser humano, né, datado de 2,5 milhões de idade, né, comparado à nossa realidade, seria nomeado de Homo habilis, ok? Tá, mas por que eu coloquei um asterisco e um Homo sapiens sapiens? Porque somos nós, né? Nós somos originários do Homo sapiens sapiens. Esse Homo sapiens sapiens, por exemplo, foi o primeiro dessa cadeia evolutiva que se utilizou da comunicação por pinturas. Né? Além de se utilizar, né, da manipulação do fogo, vinda das habilidades dos homens neandertalenses, os homo sapiens se expandiram de uma melhor forma porque eles tinham uma capacidade de comunicação além da capacidade dos homo neandertalenses. A comunicação ajudou a sobrevivência deles. Né? Então, por isso que esse registro, né, de espécie humana sobreviveu e se perpetuou. Né? Porque tinha mais qualidades para sobreviver. E por ter essa característica, passou a se reproduzir de uma forma mais efetiva. Né? Já os neandertalenses que não tinham essa habilidade foram perdendo espaço, né? Sofreram a concorrência do meio, né? E passaram a desaparecer. Assim foi a relação evolutiva da espécie humana, né? Sempre levando em consideração também as contribuições da biologia para entender esse momento, queridos. Né? Darwin, por exemplo, ele se utilizou desse recurso para poder dar base para a sua teoria da seleção natural. Né? Os mais fortes sobrevivem mediante o grau de adaptação que esses mais fortes têm. Né? Nesse caso, o Homo sapiens, né, sobreviveu por mais tempo porque se adaptou de uma melhor forma, criou habilidades que pudessem, né, garantir a sua perpetuação no planeta. E nós somos fruto dessa evolução. Mediante, mais uma vez falando, um recurso que diferenciava esse Homo sapiens dos demais, a capacidade comunicativa. Tudo bem, queridos? Né? Então percebam, né, que a partir de uma evolução vinculada a hábitos, costumes, né, a composição física, né, ela vai tomando uma forma que vai sendo paulatinamente passada para os seus descendentes. Como o Homo sapiens se apresentava dessa forma, né, maior foi a sua perpetuação na espécie humana mediante o seu grau de habilidades frente ao meio hostil para eles sobreviverem. Tudo bem? Tá certo? Então, Australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Essas são as fases da evolução da espécie humana envolvendo a nossa
pré-história, né? Professor, uma perguntinha. Fala, querido. Então, eu posso dizer que a partir do Homo sapiens nasce a história? Depende de que você considera como nascimento da história. O nascimento da história, ele é explicado mediante uma capacidade que somente a espécie humana tem. A capacidade da escrita. Esse Homo sapiens aí, né, 300 mil anos atrás, ele ainda não tinha habilidade para produzir um dialeto, né, um abecedário. Não. Isso vai surgir mais lá para frente, uns 40 mil, 30 mil anos, com os sumérios, lá na Mesopotâmia. Tudo bem? Tá certo? Então, esse período, do ponto de vista científico, é considerado pré-história. Tudo bem? Beleza? Quando começa a escrita, aí sim começa a história do ser humano. Mas, como nós somos alunos do São João, nós temos que levar em consideração o seguinte: mesmo, eu sempre falo isso, mesmo o ser humano, ainda não produtor de uma história escrita, produzia, né, elementos da cultura material riquíssimos, né, para nós entendermos esse recorte, esse ser humano, né, independente da escrita. Tudo bem? Hoje a história ela se constrói não só pela escrita, constrói por uma série de outras fontes, né, que auxiliam a reconstrução da história do ser humano. Reconstrução por quê? Porque não dá para criar o que foi exatamente. Não dá para criar. Mas há a tentativa de reconstruir. Tudo bem, queridos? Então, terminando aqui, no próximo vídeo nós vamos comentar sobre as teorias de transposição dos seres humanos, dos primeiros seres humanos, para a América, e vamos falar sobre pré-história no Brasil, tá? Então, até a próxima aula.